Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. E nesse sabadão, dia 20 de setembro, eu tô passando por aqui já agora à noite para a gente comentar aí polêmica, tá? É polêmica daquelas grandes, porque foi publicada aí uma pesquisa do Datafolha sobre a novela Vale Tudo, sobre a aceitação da novela pelo público, e teve gente aí, os grandes defensores, né, desse pseudo remake, apontando o dedo e falando e tal, e a gente resolveu passar por aqui para esclarecer esses números e também para traçar um paralelo com o que foi já divulgado pelo Ibope, né, que é um órgão ali encarregado de medir as audiências de todas as emissoras em todos os horários, tá? Datafolha é um conceituado instituto de pesquisa, mas que fala sobre tudo um pouco. Época de eleição fala das eleições e tudo mais. Bom, então a gente vai comentar sobre essa polêmica, tá? E também nesse programa eu vou aproveitar para abrir uma outra polêmica. A gente sabe que todo mundo reclama muito da autora Manuela Dias, sobre o que ela fez, né, com o roteiro original da novela Vale Tudo, mas hoje, nesse vídeo, a gente quer levantar uma outra questão. Você entende que houve erros de escalação na novela Vale Tudo? Pessoas, por exemplo, que interpretaram determinado personagem e até que foi dado ali, os holofotes foram voltados para esse personagem, a pessoa não correspondeu? Você diria quais seriam esses nomes? Bom, eu vou trazer aqui dois nomes que eu pesquisei, tá? E que foram muito ventilados nas redes sociais, na internet como um todo, e eu vou ver se você concorda. Então não saia daí não, tá? Que a gente vai comentar sobre isso. Eu vou falar aqui sobre os nomes que são apontados aí como dois grandes erros de escalação na novela Vale Tudo. Mas eu sei que vocês devem ter outros nomes ou vão discordar. Mas é assim mesmo, né, pessoal? Porque, afinal de contas, né, gosto é algo que, no mínimo, se respeita e, no máximo, se lamenta, né? Não é assim que diz aí o dito popular, né? Gosto, no mínimo, se respeita, no máximo, a gente lamenta. Então, cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua preferência, e é isso aí. O importante é que estamos aqui juntinhos no canal Reality Novelas, que mais do que um canal é uma grande comunidade de noveleiros e noveleiras, né? Pessoal aí apaixonados por novelas. A gente vai comentar todas essas polêmicas nesse vídeo desse sabadão, tá? Mas olha, não esquece de deixar seu like, seu hype, seu comentário aqui nessa publicação e também, se possível, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que são noveleiros e noveleiras assim como a gente, né? E também, se você quiser apoiar o canal e mandar seu super chat, seu valeu demais, super stick, pode mandar com a sua mensagem que no próximo vídeo a gente destaca aqui para toda a nossa comunidade, todos os inscritos do canal saberem o que você anda dizendo. No vídeo de hoje, gente, a intenção é fazer um vídeo mais rápido, então eu não vou destacar outras postagens, né, de todo mundo que está comentando aí nas publicações, sempre com excelentes comentários, excelentes posicionamentos, seja a favor, seja contra. Eu sou uma defensora de que o importante é a gente ouvir o outro lado, né? A gente dar a nossa opinião e saber o que as outras pessoas estão pensando, ainda que discordem da gente, sempre com o máximo respeito que a galera aqui do canal tem, né? O pessoal é super papo cabeça, pessoal que tem maturidade para discutir, para concordar ou discordar, mas todo mundo respeita a opinião do outro, e isso é muito bacana da gente ver aqui nessa nossa grande comunidade de noveleiros, não é verdade? Bom, gente, dito isso também, logicamente, eu vou mandar hoje de maneira genérica, mas sempre com muito afeto e com muita gratidão. Meu muitíssimo obrigado a todos que vêm comentando aí nos vídeos, compartilhando, pessoal que está dando seus likes, a galera que está sempre por aqui nas estreias, né? E também que depois, às vezes, não tem tempo de assistir aqui com a gente, porque só fica o chat, né, ao vivo. A publicação entra sempre gravada, né, no modo que o YouTube Studio nos oferece. Então, agora o vídeo está gravado, mas o chat
Para quem está no modo estreia, tá ao vivo. Mas eu quero agradecer a todo mundo que acompanha de alguma forma o canal e que está sempre dando aqui aquela mega força para gente, mandando energias positivas, participando. Meu muito obrigada de verdade a todos vocês, tá? Vocês, assim, ocupam um lugar especialíssimo no meu coração. Agora, vamos lá? Vamos falar dessa polêmica? Bom, eu vou começar destacando a pesquisa do Datafolha, onde foram ouvidas 2.000 pessoas com idades a partir dos 16 anos, entre os dias 8 e 9 desse mês de setembro, tá, gente? E nessa pesquisa, o que aconteceu? 65% das pessoas afirmaram que acham o remake, o pseudo-remake aí de Vale Tudo, bom ou ótimo, tá? 25% das pessoas ouvidas alegaram que acham esse pseudo-remake aí regular, tá? E apenas 8% dos entrevistados nessa pesquisa aí que ouviu 2.000 pessoas de 113 cidades diferentes do Brasil, tá? É importante a gente destacar isso. Então, apenas 8% destacou que acha a novela péssima ou ruim. Menos de 1% dos entrevistados não quiseram opinar, tá, gente? Então, esse foi o resultado da pesquisa desse respeitado instituto, que é o Datafolha, mas que nós já vamos destacar aqui para vocês um contraponto. Só para enfatizar ainda mais o resultado dessa pesquisa do Datafolha, tá? A aceitação desse pseudo-remake aí de Vale Tudo é bem maior entre o público jovem, tá? Entre o público jovem, que na faixa etária ali dos 16 aos 24 anos, a aceitação da novela fica na faixa dos 80%, isso mesmo. E outro recorde mostra uma aprovação, tá, de 68% dos entrevistados que assistiram às duas versões, ou seja, pessoas que tiveram acesso ao clássico, ao original de Vale Tudo, escrito por Gilberto Braga, Leonor Baceres, Aguinaldo Silva, e os que estão vendo esse pseudo-remake escrito aí pela autora Manuela Dias. Essas pessoas ouvidas pela pesquisa do Datafolha, essas 2.000 pessoas de 113 cidades diferentes, de idades a partir dos 16 anos, disseram que 68% disseram que acham, tá, que aprovam aprovam mais o remake, tá? Então, assim, assistiram as duas versões e 68% aprovam mais o remake de Manuela Dias. Bom, gente, dito isso, tá? Isso aqui foi até também enfatizado por alguns inscritos aqui do canal. Tamara, seria bom que você olhasse essa pesquisa do Datafolha, que tá dando aí aplausos a esse remake, né, da Manuela Dias aí. Bom, mas é importante a gente destacar também, gente, que recentemente, tá? Agora no mês de setembro também, foi divulgado pelo Ibope que Vale Tudo, na sua média total, tá? Isso comparando com outras novelas da Rede Globo, no horário das 21 horas, principalmente no período pós-pandêmico, né, onde parece que as audiências começaram a baixar na TV aberta como um todo, tá? Mas Vale Tudo ocupa hoje a terceira pior audiência do horário das 21 horas da Rede Globo, horário nobre, tá? Isso quem falou foi o Ibope, que é o quê? Um órgão onde mede, justamente fica encarregado de fazer a medição das audiências de todas as emissoras, em todos os horários, faz aquele paralelo ali, quem é que está na frente, quem não está. E Vale Tudo ficou com a terceira pior audiência desse período todo, no horário das 21 horas, tá? Logicamente que nos últimos tempos, tá? Nessa reta final, aí quando a novela aí meio que direcionou para a reta final, porque agora a gente está mesmo aí nos últimos dias da novela, a gente até já tinha gravado um vídeo aqui no canal falando que
a tendência é que na reta final a audiência aumentasse. A audiência essa de Vale Tudo, que sempre foi muito baixa, estava ali tendo muito problema até com os patrocinadores da novela, né? Porque tem muito merchandising, o pessoal paga caro. Então a gente já fez vídeo aqui no canal que comentou sobre isso a época que realmente estava muito, muito baixo ali o Ibope. E hoje em dia vem melhorando. Realmente a novela tem tido mais audiência, isso é fato. Ainda não chegou na marca dos 30 pontos, tá? Mas vem melhorando. Agora também tem uma grande oscilação. Inclusive, o site Notícias da TV publicou, tá, que de acordo com o próprio Ibope, o que aconteceu? Vale Tudo vinha em agosto, ali principalmente na segunda quinzena de agosto, né? Veio com uma alta, né? Com meio que um modo turbo ali, cenas bem marcantes e icônicas, o público ficou ali fissurado, querendo ver, e acabou que o resultado para aquele pessoal que é mais ali, aquele noveleiro raiz, não surpreendeu tanto, não deu muita emoção, as pessoas reclamam muito dessa falta de emoção na novela, né? Os artistas, os atores, as atrizes se esforçam bastante, mas o enredo, além de raso, parece que as cenas não transmitem tanta emoção, a narrativa não traz todo aquele frisson, toda aquela emoção que a gente sente quando assiste a versão original. Mas é lógico que eu respeito, super respeito quem pensa diferente, quem acha que esse modo mais ágil de novela está excelente. Muita gente até disse que acha que a Manuela Dias escreveu essa novela numa pegada mais de quem escreve série, porque foi muito ágil, mas a gente sabe que as novelas hoje em dia estão mais ágeis realmente, só que poderia, mesmo com esse tempo mais reduzido, ter feito uma narrativa um pouco mais emocionante. Essa falta de emoção incomoda bastante o telespectador desse pseudo remake aí da novela Vale Tudo, tá? Bom, então, só para a gente ter uma ideia, tá, sobre o que o Ibope revelou, onde Vale Tudo só perde em termos assim, né? Vamos dizer aqui, perde porque é um ranking horrível, né? Você está falando aqui das 3 piores audiências de novelas no horário das 21 horas da Rede Globo, da gigantesca Globo, que produz novelas há anos, né? Então, assim, nesse ranking aí ruim, né, que eu posso dizer, em primeiro lugar fica a novela Mania de Você, que teve a pior audiência do horário nobre, tá, com 21,2 pontos, tá? Em segundo lugar, com a segunda pior audiência desse horário nobre, ficou a novela Um Lugar ao Sol, que ficou aí com 22,3, tá? E em terceiro lugar, com a pior audiência da história no horário nobre da Rede Globo, né, horário das 21 horas, ficou esse pseudo remake aí de Vale Tudo, com média geral, tá, gente? Não é média de um determinado dia, não é média de uma determinada semana, não é média da quinzena, média geral, da estreia no decorrer de toda a novela, né? Porque a audiência é isso, é você pegar todo o período que a novela foi exibida e ver ali a média que a novela teve. A média de Vale Tudo até agora, pelo que foi divulgado, tá, é de 22,8 pontos no Ibope, ou seja, ela fica com a terceira pior audiência da história das novelas exibidas na faixa das 21 horas da Rede Globo, horário nobre. Então, entre a questão do Datafolha, que eu respeito muito, é um instituto respeitado, ouviu 2.000 pessoas de 113 cidades, com idade a partir de 16 anos, e o Ibope, que foca apenas nisso, foca nessa medição de audiência de todas as emissoras. Eu, Tamara, dou maior credibilidade ao que é noticiado pelo Ibope. Não que o que foi noticiado pelo Datafolha não tenha validade. Claro que tem, gente. É um instituto renomado. Só que, assim, na minha opinião, como o Ibope foca mesmo só nesse tema, né, na questão da audiência, né, do que está sendo revertido ali
através do acompanhamento do telespectador para a trama, eu prefiro me apegar aos números do Ibope, tá? Então, para mim, considerando todo o período de exibição da novela, de acordo com os dados do Ibope, mostra que a trama não foi lá tão bem sucedida. Mas agora vamos destacar aqui, como eu falei aqui, fiz questão de pormenorizar os dados, né? A gente viu que entre o público jovem a novela teve uma grande aceitação, público ali entre 16 a 24 anos. E por que isso, gente? A Globo já percebeu esse fenômeno, tá? E não à toa que a Globo tá aí com um projeto, tá? De criar novela em formato vertical, tá? Com episódios curtos, justamente para conquistar esse público jovem que está aí acostumado com as redes sociais, né? Seriam novelas voltadas, esse formato digital mais voltado para as redes sociais, né? Tem muito no TikTok, mas também eles querem botar nas plataformas dele, Globoplay, entendeu? E assim, quem seria um nome que iria assim, meio que encabeçar esse projeto junto ao grande público? Isso já está sendo tratado, é a Jade Picon. Jade Picon, que tem aí milhões de seguidores nas redes sociais, né? É uma figura pública, é uma jovem aí que tem uma boa aceitação junto ao seu público jovem também, né? Então, ela vai encabeçar esse projeto para a Globo, tá? Já está tudo aí meio que amarradinho, tá tudo certinho, muito bem já projetado. Então é um projeto inovador e que vem com essa pegada de fazer episódios curtinhos de no máximo ali, gente, geralmente episódios de 5 minutos, novelas com episódios de 5 minutos, tá? E isso vai, obviamente, prender mais a atenção desse público jovem que está acostumado agora com esse consumo rápido de conteúdo. Não à toa que o TikTok bomba, porque as pessoas estão mais viciadas em vídeos rápidos. Inclusive, o pessoal brinca, né? Que é uma questão de geração e a gente tem que respeitar que as coisas evoluem, as gerações mudam, cada geração é de um jeito e está tudo certo. Hoje em dia as pessoas querem ouvir, se você mandar um áudio no WhatsApp, as pessoas querem ouvir lá na velocidade tal, bem mais rápido. Se bota um vídeo, até no YouTube mesmo, ou em outro local, querem acelerar, botar no modo rápido. Então, principalmente o público mais jovem, e eu tenho filha nessa idade, sei como é que funciona, né? Filha de 20 anos, 21. Então, a gente sabe que realmente o público mais jovem tem essa dificuldade de se ater, de se prender a um conteúdo mais longo. Talvez também por isso, sem querer justificar aqui, né, o sucesso da pesquisa para o remake de Vale Tudo junto ao Datafolha e ao público entrevistado, mas talvez por isso, como teve muitos jovens sendo ouvidos, talvez por isso a novela tenha sido tão bem aceita, porque, de fato, Vale Tudo correu bastante com a sua narrativa, em parte porque o tempo de exibição vai ser mais curto e, em parte, porque a própria autora Manuela Dias teve uma pegada diferente da que normalmente os autores de novelas têm. E aí muita gente que gosta do trabalho dela, principalmente quando ela escreveu a série Justiça, né, que é a que tem aí projeção, e principalmente a primeira temporada da série Justiça, as pessoas costumam elogiar a Manuela Dias como escritora de série, mas mesmo as pessoas que gostaram do trabalho dela no que ela escreveu na série Justiça, as pessoas que são fãs dessa série, comentam que ela pode ser uma ótima escritora para séries, autora de séries, mas para novelas não foi legal, foi um fiasco. Bom, gente, essa é a nossa impressão em relação a essa pesquisa do Datafolha, aos dados já expostos também pelo Ibope e pelo que a gente está vendo aí que a própria emissora Globo está tentando aí inserir, trazendo a inovação, voltando-se para o público jovem, né, que é uma outra pegada e é natural que isso aconteça, tá certo? Agora, saindo desse assunto, já esclarecidos os fatos, por isso que a gente continua dizendo que Vale Tudo não foi esse sucesso todo, porque, segundo o Ibope, medindo desde a estreia até agora, mês de setembro, início do mês de setembro, a média ficou na terceira pior audiência, tá, do horário nobre da Globo. Saindo desse assunto, vamos entrar em um outro assunto igualmente polêmico, tá? A gente sabe
que as críticas sobre Vale Tudo pesam bastante, principalmente sobre a autora Manuela Dias, o seu roteiro, principalmente também não só sobre ela, né? A direção da novela, que teve muito furo de continuidade, furo de uma série de coisas, né? Que você vê ali que teve erros atrás de erros, o pessoal todo reclamando, apontando, basta botar aí no Google que vocês vão ver muita coisa contra esse pseudo-remake, mas as críticas recaem não somente sobre a Manuela Dias, as pessoas apontam ali erros sérios de escalação do elenco. E, na minha opinião, de acordo com o que eu li, tá, eu vi uma forte aversão do público, embora depois também tenha conseguido reverter um pouco esse cenário, mas continua com uma grande aversão do público a atriz Bela Campos, que interpreta a Maria de Fátima, que seria ali uma vilã mirim em relação a Odete Roitman, tá? E outra grande crítica que recai também por parte do grande público é sobre a Paola Oliveira, que está interpretando a Heleninha, né? Lembrando que a Manuela Dias já justificou que a Heleninha que ela traçou era uma Heleninha bem diferente da Heleninha lá de 1988. Também tinha problema com o alcoolismo, era carente, mas assim, na visão do público, essa Heleninha de hoje, ela era mais o quê? Ela é mais elitizada, ela é mais mimada, ela tem nuances assim que causam uma diferença enorme até de carisma junto ao público da personagem, não é nem da Paola, tá? Da própria personagem Heleninha junto ao público. Enquanto o público lá em 1988 torcia bastante para um final feliz para a Heleninha, torcia para que a Heleninha desse a volta por cima e tal, o público agora, acompanhando esse pseudo-remake aí, não ficou tão empolgado, não ficou tão compadecido com a situação da Heleninha, não tocou muito a maioria dos telespectadores, tá? Agora, claro que sempre vai haver pessoas que gostaram da atuação, que gostaram do formato que foi dado para a personagem, e tá tudo bem, tá tudo ok. Né? É um direito de cada um concordar ou discordar, não é verdade? Eu quero saber até a sua opinião. Coloca aqui na seção de comentários o que você achou, né, desse perfil que foi dado tanto para Maria de Fátima, que foi ali parecendo o quê? Uma vilã teen, uma vilã adolescente, uma vilã que na verdade não é vilã. É o quê? O que a Maria de Fátima poderia ser aí caracterizada? Mas independente disso, né, do perfil que foi dado à Maria de Fátima, ela ficou ali na interpretação de Bela Campos muito forçada, as mesmas expressões o tempo inteiro. A Bela parecia que não conseguia realmente trazer emoção, dar vida ao personagem, independente do caráter que ele tem. Por exemplo, Cauã interpreta um César muito mais comédia do que outra coisa. Mas ele e Débora também Débora Bloch interpreta uma Odete completamente diferente da que a gente já tinha visto antes, né? A Odete Roitman lá, malvadona e tal. Agora, né, a Odete nessa última fase foi até tema aí de algumas revistas renomadas, né, o pessoal dizendo que essa reta final de Vale Tudo está parecendo mais programas de páginas policiais, tá? Porque tem muita coisa ali envolvendo violência, armadilhas, traições, emboscadas, assassinatos, envenenamentos e tal. Mas, assim, independente disso, Débora Bloch conseguiu dar vida à sua Odete, né, com toda a sua experiência, tarimba, ela deu vida à sua Odete Roitman. Cauã Raymond deu vida a esse César aí, bem diferente do César lá interpretado pelo Carlos Alberto Richelli, mas normal, por quê? Porque o roteiro era outro, a pegada foi outra e o Cauã deu conta do recado. No entanto, a Bela Campos, pelo que me parece, pelas críticas que a gente leu desde o início da novela e continuam nesse sentido, e eu concordo com esse pessoal, tá? Acho que Bela deixou muito a desejar, mesmo a nível da sua interpretação. Ainda que o roteiro não a tenha favorecido, não tenha favorecido a personagem Maria de Fátima, ela poderia ter dado a sua personalidade bem maior na interpretação. E a gente não viu isso. Viu uma Maria de Fátima ali apática, interpretada pela atriz Bela Campos. Então,
Ao meu ver, de fato, quando as pessoas falam mal, né, da Bela Campos como uma grande protagonista em Vale Tudo, porque, de fato, inicialmente falando, as protagonistas de Vale Tudo seriam quem? A Raquel, interpretada pela Thaís Araújo, e a Maria de Fátima, interpretada pela Bela Campos. Logicamente que a Odete Roitman, hoje interpretada pela Débora Bloch, também tem muito protagonismo lá na trama original de Vale Tudo, em 1988. Mas toda a trama ali tinha como personagens centrais a Raquel e a Maria de Fátima. A Raquel a gente já viu, já comentou aqui em outros vídeos, para quem não viu depois dá uma checada, vale a pena, tem muito conteúdo, tem muitos fragmentos de spoiler que vale a pena você conferir se você é fã da novela, tá? Agora, a Raquel praticamente saiu de cena, tá aparecendo assim só de forma aleatória, não tem muito brilho, não tem muito protagonismo nessa fase final. E não é por culpa da Thaís Araújo. A gente vê que realmente a Raquel foi colocada de escanteio e perdeu o protagonismo na trama mesmo. Agora a Bela continua com os holofotes voltados para ela e continua com as mesmas expressões, com as mesmas falas forçadas, fica muito artificial, né? Paola foi muito criticada porque principalmente quando tinha que interpretar, né, uma alcoolista ali em tratamento, quando tinha suas crises, ficava muito caricata, deixava muito a desejar. A gente sabe que não é fácil interpretar uma pessoa embriagada, mas, enfim, foi um desafio aceito e o público, principalmente quem é fã de Paola Oliveira, como é o meu caso, esperava uma atuação mais assim de acordo com o que ela costuma entregar quando interpreta os seus personagens. Eu sei que tem gente que não gosta da Paola aqui no canal, não é o meu caso, eu gosto demais dela, mas acho que realmente não era o perfil dela a Heleninha. Talvez ela fizesse muito bem outro personagem da trama, eu tenho certeza que ela daria conta, como ela sempre deu conta de todos os personagens que ela encarnou, tá, gente? Mas, na minha opinião, são esses dois aí que foram dois grandes erros de escalação. Aí vocês vão me falar, mas só tem muitos. Gente, tem uma lista grande que se a gente fosse estar aqui, a gente vai ficar falando um programa inteiro. Mas eu vou aproveitar então, vou passar a bola para vocês. Quem vocês acham que foram assim os grandes erros de escalação para fazerem determinado personagem nesse pseudo remake de Vale Tudo? E aí não tem a ver com o roteiro da Manuela Dias, não, tá? Se ela matou ali o personagem em termos de não ter fala, de não aparecer, de não ter protagonismo, é outra história. Eu tô falando dos que ela manteve o protagonismo. Quem você acha que foi ali um grande erro de escalação, uma grande bola fora? Comenta aqui nesse vídeo que eu quero muito saber. E olha, por hoje é só, tá? Hoje a gente falou mais rapidinho, mas quem sabe amanhã a gente volte com mais novidades para vocês sobre esses fragmentos aí dos spoilers, né? Da reta final de Vale Tudo. Então, se você não está inscrito ainda aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações para ficar sempre por dentro de tudo que está rolando e vai rolar na telinha da TV e também sobre o que anda rolando nos bastidores. Não esquece, tá, de deixar seu like e seu hype aqui nessa publicação. Obrigada pela audiência, pelo carinho, pelas inúmeras mensagens. A gente se vê. Um beijo. Até mais. Tchau.